foi lindo 2019, assim, profissionalmente, assim, dos últimos anos, eu me senti realizada. Comecei a trabalhar, home office, tive até o escritório fora, mas aí veio a pandemia. A pandemia eu nem senti tanto, porque eu já estava meio que home office híbrida, né? E estudando e tal, porque o ano tinha sido tão maravilhoso que aí entrou 2020, eu falei, preciso agora ampliar os serviços para os meus clientes. Já estava estudando uma coisa de marketing digital, que não atualiza toda hora, né? Você não para de estudar nunca. E aí foi na pandemia que teve o despertar artístico, que, na verdade, eu nunca parei, né? Porque nessa jornada toda eu sempre fiz vela, sempre fiz sabonete, sempre pintei madeira. Eu lembro, vela você fazia muitos anos atrás, quando eu namorava no Rio. Eu sempre tinha um negocinho treinando meu músculo, o músculo criativo, sempre estava envolvida e sempre envolvia alguém junto. Eu nunca fui uma solitária nas minhas criações, adoro compartilhar, sabe? Eu sou plural, eu gosto de ter alguém. Muito pelo contrário, quando eu estou sozinha, fico até triste, assim, ai... Às vezes dá aquela coisa assim, ai, o que eu faço? Queria ter alguém para trocar, a gente ampliar as ideias, isso é muito rico, né? E aí, eu deixei a minha estagiária, que virou assistente, tocando o trabalho lá no grupo e tal, e aí a gente se desconectou, né? E aí aí veio a pandemia, a gente em casa, aquela coisa, construímos um espaço gourmet para poder ter mais ambiente, né? Porque a gente mudava da sala pro quarto, do quarto pra varanda, construímos um espaço gourmet, e aí eu comecei a querer decorar esse espaço, né? Eu fiz ele tipo no estilo industrial, né? Que é essa coisa mais moderna e tal. Tem foto pra gente mostrar? Tem foto, te mando. Olha, essa foto... E aí, nessa época que eu fiz o espaço, ele estava muito clean. Muito contrário do que eu sou uma pessoa de cores, sabe? Sim. Sempre fui. Nas minhas casas lá no Rio, eu, assim, quando o Luca nasceu, eu pintei o teto de verde, sabe? Assim, eu tinha umas ideias decorativas, assim, que surpreendia. Quem chegava na minha casa parecia que estava numa galeria mesmo, assim, uma exposição. Uma das minhas casas que tinha uma casa, cada cômodo tinha uma cor e cores vibrantes, sabe? E aí, eu falei, preciso botar cor nesse ambiente. Tá muito cinza em estilo industrial, porque é bonitinho, né? E tal, mas muito clean. Eu quero trazer as cores nos elementos decorativos. E aí eu falei, vou botar... Tava em casa, podia ter planta, porque antigamente as plantas morriam, né? Falei, quero ter planta, quero botar vaso. Aí fui atrás dos vasos. Aí tinha vaso de barro, cerâmica, que eu acho lindo, mas com o tempo ele vai, né, ficando, criando o lodo, né, umedecendo por fora. Tinha vaso de cimento, só que o vaso de cimento é muito grosso, né, aquela coisa bruta. Não era o que eu queria. Tinha de polietileno, que eu queria muitos vasos, então minha conta não fechava. Eu falei, quer saber? Vou pintar meus vasos. Aí comecei a estudar. Tinha poucas coisas na internet que ensinava assim, a impermeabilizar e tal. O vaso, comecei a testar tudo que eu vi e, por conta própria, testando produtos e tal. Porque a pintura no vaso, você precisa impermeabilizar por dentro, né? Depois tem que impermeabilizar a pintura. Sim. São muitas camadas, né? Até a concepção final. E aí fiz o primeiro vaso, fiz o segundo, fiz o terceiro. Aí os amigos viram. Kelly, que coisa mais bonita. Eu estava seguindo a paleta de cores, assim, de uma parte do porcelanato que tinha desenho de remos. E aí, posso encomendar um vaso? Pode, pandemia, a gente cheia de tempo sobrando, né? Exatamente. Pode, faço sim. Aí fiz para um, fiz para outro. Passaram-se 3 meses, a pergunta mudou. Onde eu encontro os seus vasos? Aí, a mulher dos negócios, já, Instagram, marca, virou produto. Mas até aí, eu ainda estava brincando de ser artista, né? Porque cada encomenda que eu fazia, toda essa coisa do branding, do design, que eu sempre fui, né, trabalhando com isso e tal, eu comecei a transferir para a criação da pintura. Né? Então, a concepção das cores, né? A combinação, a harmonia, os traços e tal. Então, eu fui meio que traduzindo ali e fazendo os vasos para cada pessoa. As pessoas que eu conhecia era mais interessante ainda, porque eu já sabia a personalidade, então eu imprimia aquela arte para a pessoa. Então, começou a ter uma história bacana isso daí. Sim. Mas eu ainda fiquei brincando de ser artista por 1 ano. E aí, veio um problema, assim... Eu tive problema familiar, aí essa coisa que a gente vive, né? Foi período de pandemia, foi muito confuso, mental e tal. Eu meio que dei uma travada ali no processo, sabe? Eu não conseguia mais pintar e tava com encomendas. Aí eu falei, gente, não é possível isso. Eu tenho que destravar, porque assim... Aí eu começava a me questionar. O compositor de música, ele compõe na dor, né? Muitos deles, né? É na dor que eles fazem obras lindas. Eu não posso só compor na alegria e na felicidade. Eu tenho que saber, né? O autoconhecimento para poder... Aí... No início de 2021, eu comecei a buscar muito autoconhecimento, muito. Aí foram muitas fontes de leitura, de documentários, de vídeos do YouTube e tal. Da minha forma, eu consegui desbloquear. E aí voltei a pintar. E aí eu vim com a cabeça muito clara, assim, se eu quero viver de arte... Eu não posso, sabe, me dar esse luxo de ficar bloqueada, de parar. Eu tenho que saber destravar essas chavinhas aí, brincar com isso. E eu consegui encontrar o meu modo de fazer isso.
E ainda estou encontrando, né? Porque isso não é uma fórmula. Não, na verdade é um processo. É um processo, e é um processo longo, exatamente. Né? E aí foi quando eu falei, agora eu tenho que brincar de carreira mesmo. Ainda atuo com o meu trabalho de marketing, hoje muito mais o marketing digital, tenho meus clientes e tal, mas hoje eu consigo dividir a minha vida, assim, sabe, meus dias pro dia do trabalho do meu projeto da arte e os dias do meu trabalho profissional, né? Porque acabou que papai falou, vai estudar, eu estudei, fiz carreira, fiz a coisa Exatamente. toda. E como tudo é um somatório de repertório, é o que eu tô falando, né? Então, assim, a gente só vai agregando, né? Então, a própria arte hoje me representa, eu consigo extrair toda a bagagem que eu tive por onde eu passei, né? Sim. Então, isso é bem interessante. E aí foi quando, ano passado, eu tive a decisão de participar lá do Morar Mais Rio, né? Que é um grande evento de arquitetura e decoração e design. Na verdade, eu sempre fui nesses eventos, Casa Cor, Morar Mais, há muitos anos. Eu sempre fui fanática por essa coisa de decorar casa, né? Sempre decorei as minhas casas e a dos amigos, porque eu fazia de graça, né? Os meus amigos, Kelly, me ajuda nessa ideia. E eu ia lá com uma prazer, sabe? Aquilo ali pulsava a minha criatividade, treinando o músculo. Exatamente. Mas agora eu posso ganhar dinheiro com isso, entendeu? E aí, quando eu comecei a pintura, eu passei a frequentar esses trabalhos, esses eventos, né? Mais para ter inspirações, referências e tal. E ano passado eu decidi ser parte dele. E como foi a experiência? A experiência do Morar Mais foi incrível, porque a mostra, né, ela te divulga para os arquitetos e aquela expectativa, será que alguém vai querer meu trabalho e tal? Também tem essa coisa reversa, tipo eu fazendo contato com o próprio arquiteto para poder apresentar meu trabalho. Mas, pelo contrário, eu nem precisei fazer isso, porque veio um, depois veio outro. Só sei que, no final, eu participei de 5 projetos dentro da mostra como um todo. Caramba. Que tinha, acho que 20 e poucos a 30 ambientes, eu estava em 5. E eu não podia nem fazer mais do que isso. No final, eu tive que recusar, porque só tem 2 braços.